Boa noite a todos. Meu nome é João Silva, mas todos me chamam de Seu João. Hoje eu tenho 72 anos e fui criado e vivo até hoje no estado do Amazonas. A vila que eu moro fica bem afastada da cidade, mas no meu tempo de criança era bem pior. Não tinha energia elétrica e nem água encanada. A gente tomava água do poço, cavado no quintal. Eu morava junto com meus pais e mais 2 irmãos, em uma casa bem simples, que ficava na beira da estrada do povoado. Naquela época, eu cresci já ouvindo a história de uma mulher vestida de branco, que passava na estrada do nosso povoado. Todo mundo do povoado já dizia ter visto, mas eu, até o momento, não tinha visto nada. Eu tinha uns 15 anos e era o filho mais velho dos meus pais. Eu nunca tinha visto a tal assombração da mulher de branco, porque eu não ficava até tarde acordado. Eu e meus irmãos íamos dormir bem cedo. Não porque a gente tinha que ir para a escola no outro dia, mas era porque a gente ajudava nosso pai em uma plantação de bananas. A escola era muito longe e meus pais não tinham condições de comprar roupas e sapatos para a gente poder ir para a escola. Ao invés de estudar, nós íamos trabalhar. Mas não era só a gente. A maioria das crianças do povoado também não iam à escola. Na nossa casa, a gente tinha algumas criações de galinhas e patos, além do nosso cavalo, que era usado para transportar as bananas da plantação. Com o dinheiro da venda das bananas, meu pai comprava comida para a gente e querosene para as lamparinas. Nossa vida não era muito fácil, mas éramos muito felizes. Quando a gente chegava da roça, eu e meus irmãos íamos brincar com os filhos dos nossos vizinhos, que tinham a mesma idade que a gente. Nós íamos tomar banho de rio, comer frutas e fazer os nossos próprios brinquedos. Mas, nas noites de quinta para sexta, todos do povoado iam para casa cedo. E todos trancavam bem as portas, com medo da mulher de branco, que aparecia nas estradas. Eu já cresci ouvindo essa história. Os mais velhos contavam: não é bom ficar com as janelas e portas abertas de quinta para sexta-feira, porque aparece uma mulher vestida de branco e com os olhos em chama. Ela anda nessas estradas atrás do seu corpo, para ser levado para o cemitério e ser enterrada como cristã. Sabem naquela curva que leva para o rio, onde tem uma cruz de ferro? Então, foi lá que começou toda a assombração. Uma moça vinha do outro povoado para se casar na cidade. Ela vinha com outras pessoas que iam participar da festa de casamento. Mas, no meio do caminho, a noiva e as outras pessoas foram atacadas por ladrões armados. Roubaram tudo deles e ainda bateram muito em todos, inclusive na noiva. Um dos homens do grupo da noiva até tentou defender o grupo, mas esse recebeu um tiro e ficou caído no chão, muito ferido. A noiva tentou correr, mas também foi ferida com tiro. Ela ainda tentou se arrastar mais um pouco, mas aqueles homens, com toda a crueldade, deram outros tiros nela. Uma mulher que acompanhava o grupo da noiva conseguiu correr e chegou na cidade e foi direto para a igreja contar o que tinha acontecido. Todos os que estavam aguardando o casamento correram até o local do acontecido e chegaram lá e viram um dos homens bem ferido com um tiro e as outras pessoas bem machucadas. Então, um dos convidados perguntou pela tal noiva, e o homem bem ferido disse que os ladrões haviam levado o corpo para a floresta. Durante vários dias, muitas pessoas procuraram o corpo da noiva, mas nada foi encontrado.
Em alguns lugares, eles até acharam sangue, mas nem sequer o sinal do corpo. Então, depois de vários dias procurando, eles acabaram por desistir de procurar e colocaram uma cruz no lugar onde ela foi morta. E desde então, aquela cruz está lá para marcar o local do crime. Mas, nas noites de quinta para sexta-feira, essa mesma mulher aparece caminhando nas estradas e gritando, tentando mostrar onde o seu corpo está para ser levado para o cemitério e ser enterrada como cristã. Todos que já viram essa assombração diz que ela aparece vestida de branco, com a mesma roupa do casamento, mas no lugar dos seus olhos tem 2 bolas de fogo e sua roupa é coberta de sangue. Quem se depara com essa assombração nunca mais fica normal. E se um dia tiver algum homem de coragem, vai seguir a noiva até onde o corpo dela está enterrado. Vai desenterrar e levar os ossos para o cemitério. E só vai acontecer isso quando quem realmente quiser acabar com essa maldição desenterrar a noiva. Aqui no povoado, até já teve homens que foram atrás da assombração, mas não chegaram até o fim, porque ficaram assombrados com os gritos dela, o seu jeito de andar, além da própria aparência. Essa coisa solta gritos horríveis, e ai de quem abrir a janela ou porta para ver a assombração. As pessoas que já viram quase não sabem explicar o tamanho do medo, mas todos dizem a mesma coisa. É uma mulher vestida de branco, com os olhos em fogo e a roupa suja de sangue. E o único jeito de acabar com a maldição é seguir a mulher até a cova onde ela foi enterrada. A gente ficava com muito medo dessa história e por isso sempre íamos dormir cedo. Mas uma certa vez, o meu avô veio nos visitar e ficou conversando com meu pai até tarde. E eu e meus irmãos ficávamos ouvindo as histórias que ele contava. Era história de pescaria e caçada. Então, por volta das 10 horas da noite, fomos dormir. Meu pai armou uma rede para o meu avô na sala. Eu fiquei no meu quarto pensando nas histórias que meu avô tinha contado. Então, por volta da meia-noite, eu acordei e comecei a ouvir gritos. Eram gritos horríveis e parecia ser de mulher. Eu acordei meus irmãos e ficamos ouvindo na janela. Abrimos um pouco a janela para ver o que ia passar na estrada. Foi aí que meu pai entrou no nosso quarto e disse: "Fechem a janela e não olhem para a estrada. É a mulher de branco que está passando na estrada." Eu e meus irmãos fechamos rapidamente a janela. E meu pai me levou para a sala onde o meu avô estava. Meu avô disse: "Apaguem todas as lamparinas e fiquem bem quietos até essa coisa passar." E assim nós fizemos. Aqueles gritos eram horríveis e até os cachorros corriam com medo da assombração. E todas as casas do povoado ficavam no escuro. Aquela coisa andou na estrada e seguiu em direção à mata. Enquanto isso, eu e meus irmãos e minha mãe estávamos rezando todas as orações que vinham em nossa cabeça. Até que o meu avô disse: "Ela já foi." Voltamos a acender as lamparinas e voltamos para os nossos quartos. No outro dia, bem cedo, minha mãe e outras vizinhas foram até o local onde a cruz da mulher estava e acenderam velas e rezaram o terço. Isso elas faziam toda vez que a assombração passava. Era uma tentativa de acalmar a assombração por um tempo. E realmente funcionava. A assombração passava uns dias sem passar na estrada. Já os homens do povoado prestavam atenção até onde os gritos iam. E no outro dia, pela manhã bem cedo, todos os homens do povoado se reuniam e iam até a mata.
Eles cavavam em vários lugares para ver se encontravam os ossos da mulher, mas, como sempre, não achavam nada. Os dias foram se passando e um dia o meu avô disse: amanhã, bem cedo, eu vou na cidade conversar com o padre e tentar trazer ele aqui para ver se dá um jeito nessa assombração. O meu pai concordou, e no outro dia, bem cedo, o meu avô pegou nosso cavalo e foi até a cidade. Minha mãe fez comida para a gente levar na viagem e deu carne e peixe seco para a gente se alimentar no caminho, já que a viagem era de 2 dias do nosso povoado até a cidade. Então, o meu avô montou no cavalo e foi em direção à cidade. Os dias se passaram e eu fiquei na estrada com meus irmãos embaixo de uma árvore, esperando meu avô vir. E o mais importante, se ele tinha trazido o padre. Por volta das 10 horas, vimos 2 cavalos vindo na estrada. E logo reconhecemos que era o nosso avô, que vinha montado em seu cavalo. Mas o outro homem nós não conhecíamos. Chegaram mais perto e meu avô nos disse: peço a bênção, esse é o padre da cidade. Pedimos a bênção e ele desceu do cavalo e nos abençoou. Aquele padre era um homem de meia idade, não era muito alto e vestia uma batina. Então fomos para nossa casa, com a notícia que o padre havia chegado. Vários vizinhos foram até o padre pedir a bênção. Depois que os vizinhos foram embora, meu pai perguntou para o padre: o senhor conhece a história da mulher de branco? Ele então respondeu: conheço sim. É uma história muito triste, de uma mulher que foi morta no dia do seu casamento, e até hoje seu corpo nunca foi encontrado. Meu pai perguntou novamente: e o que o senhor pensa em fazer para acabar com essa assombração? O padre respondeu: assim que a assombração passar, nós vamos seguir ela até o lugar onde ela está enterrada. Meu pai então disse: mas padre, ninguém tem coragem de seguir essa coisa. Vários homens já tentaram, mas ficaram assombrados e ninguém teve coragem de ir. O padre então respondeu: meu caro homem, nós vamos com a proteção de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem pode mais. E nós vamos dar sossego a essa pobre alma. Meu pai perguntou novamente: e como o senhor pretende fazer isso? O padre respondeu: vou benzer 3 velas e fazer um cordão de São Francisco e vamos nos banhar com alho brabo. E quando a assombração aparecer, nós vamos seguir ela até o lugar onde ela está enterrada. E assim o padre fez. No outro dia pela manhã, ele passou algumas horas benzendo as velas e depois começou a fazer os cordões de São Francisco. Então ele me mandou ir no quintal e pegar algumas folhas de alho brabo. Alho brabo é uma planta que tem um cheiro muito forte de alho. Eu peguei o alho e levei para ele. Então ele começou a fazer o banho. Depois ele reuniu a população e disse: na próxima vez que essa assombração aparecer, não vão no outro dia acender velas para ela. Isso vai fazer que ela volte novamente na outra noite. E assim eu vou poder colocar o meu plano em ação. Os moradores não entenderam muito, mas fizeram como o padre disse. O padre estava dormindo em nossa casa e por alguns dias aquela assombração não apareceu. Em uma noite de quinta para sexta-feira, já na madrugada, começamos a ouvir gritos. Eu e meus irmãos corremos para a sala, onde meu avô e o padre dormiam em 2 redes. Mas chegando lá, eles já estavam de pé. O padre mandou que nós ficássemos em silêncio até a assombração passar. E foi isso que fizemos. E aquela assombração passou gritando e novamente foi em direção à mata.
O padre, então, mandou que voltássemos a dormir. Com muito medo, a gente quase não conseguia dormir. Já pela manhã, nenhuma mulher do povoado foi acender velas na cruz da mulher de branco, e nem os homens foram cavar na mata. O padre mandou meu pai chamar mais outro homem, para naquela noite eles irem atrás da assombração. Então meu pai chamou nosso vizinho. O nosso vizinho veio ajudar também. Naquele dia, o padre passou várias horas rezando. Por volta das 6 horas da tarde, ele mandou meu pai, meu avô e o nosso vizinho se banhar com um banho de alho brabo. Depois, ele deu uma vela para cada um e colocou o cordão de São Francisco em suas cinturas. E para cada um deles, deu um terço para que eles levassem. Depois disso, eles começaram a rezar e já tarde da noite meu pai perguntou: Padre, como o senhor tem tanta certeza de que a mulher vai aparecer hoje? O padre respondeu: É simples. Toda vez que ela passa, vocês acendem velas para ela. E como ontem ninguém acendeu, hoje ela vai passar de novo. Eles ficaram esperando na sala. E eu e meus irmãos ficamos no quarto, mas ficamos acordados para ver se o plano do padre ia dar certo. Depois da meia-noite, deu para ouvir os gritos vindo ao longe na estrada. Eu e meus irmãos corremos para a sala. Meu pai, meu vizinho e meu avô estavam rezando junto com o padre. Meu pai, ao nos ver, fez sinal de silêncio e nós ficamos bem quietos. Aquela assombração passou gritando bem na estrada, em frente à nossa casa. Quando ela passou, o padre disse: Vamos, homens, é agora. Acendam as velas. Meu pai, meu avô e meu vizinho acenderam as velas. Também pegaram umas enxadas e pás. E o padre abriu a porta. E já saiu rezando, uma reza em latim. A gente não entendia nada. Quando eles abriram a porta, eu pude ver um pouco da mulher de branco, que já ia um pouco ao longe. Era uma mulher bem alta e parecia não pisar no chão. Da sua cabeça saiu uma luz forte. Provavelmente era dos seus olhos de fogo. Então minha mãe fechou a porta bem rápido e mandou a gente começar a rezar com ela. E assim fizemos. O padre e os outros homens seguiam a mulher pela estrada. E segundo o que eles contaram, aconteceu assim. Depois que eles saíram da nossa casa e começaram a seguir a assombração, ela tentou olhar para trás e eles viram seus olhos de fogo. Mas parece que a luz das velas que eles levavam na mão incomodava aquela coisa. Então, ela continuava gritando e caminhando. Eles olharam seu vestido. O vestido branco que ela usava realmente estava sujo de sangue. E o vestido dela também estava rasgado, como se alguém tivesse puxado muito. Então o padre e os outros homens continuaram seguindo a mulher. E ela entrou na mata e eles foram atrás. Eles andaram muito na mata e a mulher de branco ia gritando na frente. E atrás vinha o padre rezando e meu pai, meu avô e meu vizinho segurando as velas. Depois de andar muito, a assombração parou embaixo de uma árvore e debaixo da árvore tinha uma pedra grande. Aquela assombração se sentou em cima da pedra e começou a passar a mão no chão. O padre olhou para a assombração e disse algumas palavras em latim. A mulher se levantou e apontou para o chão. O padre disse outras palavras e a assombração se afastou um pouco. Então o padre disse: O corpo dela está enterrado embaixo dessa pedra. Os assassinos dela colocaram essa pedra para marcar o lugar. Meu pai e meu avô e meu vizinho colocaram as velas embaixo da árvore e começaram a cavar. Enquanto eles cavavam, o padre ia jogando água benta no buraco que ia surgindo.
A assombração, a alguns metros, olhava tudo e gritava muito. Depois de algumas horas, as enxadas bateram em alguma coisa. Eles logo perceberam que eram ossos e pararam de cavar. Meu avô falou para o padre: "Padre, encontramos algo, e são ossos de gente." O padre mandou eles pararem de cavar e pulou dentro do buraco, que não era muito fundo. Ele pegou o crânio daquele corpo, levantou e mostrou para a assombração da mulher e disse: "Seu corpo foi encontrado. Agora, seus ossos vão ser levados para o cemitério e você poderá descansar em paz." Aquela assombração parou de gritar. As chamas de fogo dos seus olhos se apagaram e parece que ela tentou sorrir e foi desaparecendo pouco a pouco. Depois de descobrir o lugar onde o corpo da mulher estava, eles voltaram para casa. No outro dia, pela manhã, todos do povoado ficaram sabendo do acontecido. O meu avô fez um caixão de madeira. Então, o padre mandou um homem ir até a cidade e chamar o inspetor da polícia e algumas pessoas da família da moça. Depois de alguns dias, todos chegaram ao nosso povoado, a polícia e a família da moça. O padre, meu pai, meu avô e meu vizinho e o inspetor da polícia foi até o local da cova. Algumas pessoas do povoado, incluindo eu, fomos ver o lugar onde a mulher estava enterrada. Uns policiais cavaram mais um pouco e conseguiram descobrir toda a ossada da mulher. A família da moça reconheceu o vestido que ela usava no dia que foi assassinada. Eles tiraram os ossos dela da cova, colocaram no caixão que meu avô tinha feito e levaram até o cemitério. E lá enterraram os restos mortais da mulher. No outro dia, o padre rezou uma missa no nosso povoado e desse dia em diante, nunca mais a mulher de branco foi vista na estrada. Eu também olhei outras assombrações em minha vida, mas eu conto para vocês em um outro relato. Muito obrigado por ouvir minha história, uma boa noite e que Deus abençoe a todos.